Olha, a tecnologia vestível, os famosos wearables, promete revolucionar a nossa performance. Mas será que dá para confiar nesses gadgets para uma coisa tão séria quanto a hidratação? Hoje, a gente vai fundo na ciência por trás dos medidores de suor para descobrir. Pois é, quase todo mundo que treina hoje em dia usa algum relógio ou sensor para monitorar o treino, né? Mas e a hidratação? Será que esses aparelhinhos não estão, digamos, mentindo um pouco sobre o nosso suor? Vamos investigar isso a fundo. Para entender a importância disso, a gente precisa falar do problema do suor. É o seguinte, quando a gente se exercita, perde água e eletrolitos. O ponto-chave aqui é que essa perda é muito diferente de pessoa para pessoa. Não existe uma fórmula única. E aí que mora o perigo, porque errar nessa conta é bem arriscado. Se hidratar de menos, o rendimento cai. Mas se hidratar demais, sem repor o sódio, o risco é de uma condição super séria chamada hiponatremia. Então, não tem jeito. Medir isso com precisão é fundamental. O lance é que, por muito tempo, medir isso direitinho era coisa de laboratório, super complexo. Só que agora, a tecnologia está prometendo levar essa precisão para a vida real do atleta. Então, vamos colocar esses novos ajudantes de hidratação à prova. Quem são os concorrentes? É como se a gente tivesse dois mundos. De um lado, o método de laboratório, o padrão ouro. Sabe, coisa de balança de precisão, fotometria. Pensa num laboratório do CSI. É por aí. Super preciso, mas também lento, caro e nada prático para o dia a dia. E do outro lado, tem a realidade do atleta, que precisa de uma resposta rápida, ali na hora. E para essa nossa investigação, a gente tem 3 suspeitos na mira. Primeiro, um sensor vestível, o S1. Depois, um analisador portátil, o Laqua Twin. E por último, uma calculadora online, daquelas que estimam a taxa de suor. A grande pergunta é, será que algum deles chega perto da precisão do laboratório? Para responder essa pergunta, não teve jeito. Os cientistas bolaram um teste super rigoroso, um verdadeiro desafio para levar esses aparelhos ao limite e ver do que eles são feitos. E olha só como foi o experimento. Pegaram 23 atletas amadores e colocaram eles para pedalar por mais ou menos 75 minutos dentro de uma câmara com clima controlado. E não foi qualquer pedalada, não. Eles enfrentaram 2 condições bem desafiadoras. Uma super quente e seca e outra quente e bem úmida. O legal é que tudo foi medido ao mesmo tempo. Enquanto os atletas usavam os sensores, os pesquisadores coletavam o suor com os métodos tradicionais e pesavam os atletas com balanças de alta precisão. Ou seja, era uma comparação cara a cara, em tempo real, entre a nova tecnologia e o padrão ouro do laboratório. Ok, vamos aos resultados. A primeira prova que a gente vai analisar é uma das mais difíceis de medir, a quantidade de sal no suor. Quão salgado é o suor de cada um? Vamos ver como os aparelhos se saíram. E o resultado é bem interessante. Olha só esse gráfico. A primeira barra é o resultado do laboratório, o valor real. As outras duas são do sensor S1 e do analisador portátil Laqua Twin. O que chama atenção logo de cara: os 2 aparelhos novos deram resultados praticamente idênticos. Só que tem um porém. Apesar de consistentes entre si, ambos ficaram uns 10 milimoles por litro abaixo do teste de laboratório. Ou seja, eles erraram, mas erraram juntos, na mesma medida. Uma consistência no erro, digamos assim. Tá, mas e daí? O que esse erro de 10 milimol por litro significa na prática para quem está treinando? Bom, os pesquisadores calcularam que, por um treino de 75 minutos, essa diferença na medição levaria a uma recomendação errada em menos de meia colher de chá de sal. É uma diferença bem pequena que muito provavelmente não traria problema nenhum. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: o sensor S1, embora não tenha a perfeição do laboratório, entrega um resultado tão bom quanto o do outro aparelho portátil de campo. A vantagem, ele é muito mais prático. É só colocar e usar, sem precisar de adesivo para coletar suor, sem pipeta, nada disso. Beleza, já vimos o sal. Mas e a quantidade total de suor, o volume de líquido perdido? Isso é tão importante quanto. E nessa parte da investigação, aqui a gente teve um vencedor e um perdedor bem claros. Esse gráfico aqui praticamente conta toda a história. Dá uma olhada nos pontinhos. Os do sensor S1, à esquerda, estão todos bem juntinhos da linha do meio, a linha do erro zero. Isso significa que ele acertou em cheio, ou chegou muito perto. Agora, olha os pontos da calculadora online. Estão quase todos lá embaixo, bem longe da linha. Isso mostra que ela subestimou e muito a perda de suor. Então o placar final ficou bem claro.
A estimativa do sensor S1 foi estatisticamente igual à medição feita com a balança de precisão, ou seja, super confiável. Já a calculadora online errou feio. Ela subestimou de forma significativa a quantidade de líquido que os atletas precisavam repor. Certo. Depois de toda essa análise, o que a gente tira de lição? O que isso tudo significa para quem treina no dia a dia? Bom, o veredito é o seguinte. Primeiro, o sensor S1 é sim uma ferramenta válida e confiável para estimar a perda total de suor, pelo menos no ciclismo indoor. Segundo, para medir o sódio, ele não é perfeito, mas é prático e bom bastante para dar um norte. E terceiro, e talvez o mais importante, muito cuidado com as calculadoras online, porque elas podem falhar feio em ambientes quentes ou úmidos. Os próprios autores do estudo concluem dizendo que o S1 é uma ferramenta promissora testada em laboratório. Claro, eles ressaltam que ainda são necessários mais estudos para validar isso em condições reais, no campo, ao ar livre. Mas o primeiro passo foi muito positivo. O que essa investigação toda mostra é que a gente está cada vez mais perto de um futuro onde a hidratação personalizada e em tempo real deixa de ser algo exclusivo de atletas de elite dentro de um laboratório. A grande questão que fica no ar é como esse tipo de tecnologia vai de fato mudar a forma como todo mundo treina.